No Novo Testamento, nós temos a divisão do Novo Testamento da seguinte forma. Nós temos, primeiro, os evangelhos, depois as cartas paulinas, depois o livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos, as cartas gerais e o livro profético do Apocalipse. Então, nos livros dos evangelhos contam a história do Senhor Jesus, né? O nascimento de Jesus e sobre o seu ministério na terra, a sua morte, a sua ressurreição. Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João é um evangelho um pouco diferente dos outros. Depois dos evangelhos, nós temos o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, que é a história da igreja mesmo, né? A história da igreja após quando Jesus foi para o céu, depois de Jesus ter ido para o céu, e começou a igreja do Senhor Jesus depois do dia de Pentecostes. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos essa história desse período da primeira igreja. Depois do livro de Atos, nós temos as cartas paulinas, que foram as cartas cuja autoria é atribuída ao apóstolo Paulo. Nós vemos ele mesmo identificando como sendo o autor dessas cartas. Então, nós temos as cartas escritas por Paulo, foram 13 cartas. Nós temos as cartas aos Romanos, aos Coríntios, 2 cartas de Paulo aos Coríntios, Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, a carta aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses, os Tessalonicenses, 1ª e 2ª, Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, 2 cartas de Paulo a Timóteo, a carta a Filemon e a carta a Tito. E depois das cartas de Paulo, nós temos as cartas gerais, que são outros autores. A carta de Hebreus, aos Hebreus, na verdade, que ninguém sabe quem é o autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus. Hebreus, depois nós temos o livro de Tiago, a carta de Pedro, 2 cartas de Pedro e as 3 cartas de João, Hebreus, Tiago, Pedro, João. Nós temos a carta de Judas e o último livro da Bíblia é o livro de Revelação, que é o livro profético, o livro do Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João. Então agora, nos próximos vídeos, nós vamos estudar mais profundamente sobre cada livro, os temas principais de cada livro da Bíblia. Eu estou dando esse panorama para vocês entenderem a Bíblia. Não estou falando dos assuntos principais ainda, nós não vamos entrar no estudo bíblico profundo, mas é só um panorama geral das Escrituras. Então você já sabe que nossa Bíblia possui 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O Antigo Testamento trata de todo o período desde a criação até 400 anos antes da vinda de Jesus. O Novo Testamento trata a partir do nascimento de Jesus até o fim dos tempos. Nós vamos ver em Apocalipse a história do futuro do reino de Deus. Então, é um livro... na verdade, a vida de Jesus dividiu a história. Nós temos o antes e depois de Cristo. Nosso calendário é contado antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a vinda de Jesus, ela dividiu a história do mundo. Então, nós temos o Antigo Testamento, que trata de antes de Jesus, e o Novo Testamento, que fala sobre depois de Jesus. Então, ali nós vamos encontrar toda a história da vida de Jesus, pelo menos depois do seu ministério, poucas coisas sobre a infância de Jesus, mas as coisas mais importantes que Deus achou por certo que nós conheçamos. Então, não fique discutindo, porque tem pessoas que discutem, por que tem outros livros que não eram aceitos? Gente, Deus, a Bíblia diz que o que nós podemos conhecer de Deus, Ele nos revelou. As coisas reveladas são para nós, as ocultas são para Deus. Então nós não temos que entender e discutir por que Deus não falou isso, por que Deus não falou aquilo. Ele falou o que nós precisamos saber. E o que nós precisamos saber estão nesses 66 livros, que se você estudá-los, você vai ver a resposta para muitas questões, para quase todas as questões das nossas vidas. Então,
Vamos entrar nessa jornada de estudo das Escrituras juntos. Vamos começar de Gênesis até Apocalipse, falando sobre todos os assuntos principais de cada livro da Bíblia. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau!